Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós meditarmos em dois versículos da palavra do Senhor que está escrito no livro de Romanos. Nós iremos ler o capítulo 1, o versículo 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós meditarmos em um tema que diz cristianismo de aglomerado. Todos nós sabemos o que significa e o que é o aglomerado, pois o aglomerado é uma chapa prensada formada pela concentração de serragem, geralmente de pinos ou de eucaliptos. E ela tem uma concentração muito grande de uma substância chamada de resina. Não imprensa e não propaga fogo. E nós sabemos muito bem que nos dias atuais, a grande maioria dos móveis das lojas são feitos de aglomerados. Aglomerados ou MDF. MDF já é um outro tipo de móvel, mas raramente nós encontramos móveis de madeira resistente. Não existe mais, a não ser que nós vá a um carpinteiro ou a um marceneiro e manda ele fazer. Aí ele vai pegar vários desenhos que ele tem e nos mostra os que ele já fez. Seja cama, seja guarda-roupa, seja criado mudo, seja lá qual móvel for. Ele sabe fazer muito bem e com madeira. E com madeira é bem melhor, o móvel é bem mais resistente. Mas o aglomerado não. O aglomerado é um móvel que ele é muito frágil. Ele é um móvel que é bem mais barato que os outros. Pois, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, talvez você fique se perguntando a respeito desses dois versículos que nós lemos. O que é que tem a ver com esse tema cristianismo de aglomerado? Na verdade, tem tudo a ver. Porque os versículos que nós lemos falam que a salvação é para todos e que o justo viverá pela fé. E todo aquele cristianismo que não vive de fé é um cristianismo de aglomerado, um cristianismo de aparência, um cristianismo que não tem resistência, assim como o aglomerado. O aglomerado é um móvel que não tem resistência, ele não resiste a nada. E o cristianismo que não é vivido por fé é dessa forma que o cristianismo de aglomerado. É a mesma coisa. Ele dura só um período. Depois se apaga e todos esquecem. É assim que é vivido esse cristianismo de aglomerado, que tem tomado conta das nossas igrejas. Infelizmente. Vamos ver algumas questões dos móveis de aglomerado e fazer uma comparação com o cristianismo de aglomerado que tem tomado conta das igrejas evangélicas. Primeiro, móveis de aglomerado não podem ser arrastados. Caso contrário, se você arrastá-lo demais para um determinado local, ele se quebra, porque ele tem uma grande facilidade em se quebrar. A facilidade é muito grande para ele ficar mole, ficar bambo de alguma forma. Então, nós podemos definir o móvel de aglomerado como um móvel preguiçoso, porque é assim que ele é. O aglomerado
é preguiçoso. Quando você coloca ele em um determinado local e não mexe nele para nada, ele vai durar mais tempo, porque ele é preguiçoso. Ele não pode ser arrastado com frequência, porque daí então vai chegar um momento, e esse momento não demora muito para chegar, diferentemente do móvel de madeira. Esse momento não demora muito, é rapidamente, e ele vai se quebrar com facilidade. Então ele é muito preguiçoso. Podemos definir dessa forma. E isso é o que nós mais temos visto dentro das nossas igrejas, infelizmente. Nós temos visto um cristianismo de aglomerado, um cristianismo feitas por pessoas preguiçosas, que não têm coragem para estudar as Escrituras, a palavra de Deus. Infelizmente as pessoas são assim, ou têm sido assim. Nós não estamos mais vivendo a época dos crentes bereanos que está escrito em Atos 17, onde Paulo, que era um dos grandes pilares da igreja evangélica, estava pregando, e os irmãos de Bereia iam confirmar para ver se tudo aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo com as Escrituras. Agora vejam bem, quem estava pregando era Paulo, como eu falei, um dos grandes pilares do cristianismo. Não era eu, Leandro do Paixão, que estava pregando, não. Eu talvez possa ser um Zé Ninguém, mas o apóstolo Paulo que estava pregando, e eles foram conferir se estava tudo de acordo com as Escrituras. Será que hoje nós temos visto nas igrejas crentes bereanos? De forma alguma. Nós estamos vivendo o cristianismo de aglomerado, feitos por crentes preguiçosos, que não gastam tempo estudando as Escrituras. Crentes que não perdem tempo mais estudando a palavra de Deus, não perdem tempo orando, jejuando e fazendo tudo aquilo que o cristianismo nos ensina. É bem mais fácil nos dias atuais o cristão ir atrás da palavra daquele camarada que muitas vezes tem o nome de profeta, do que ele estudar as Escrituras. É bem mais fácil ele ir atrás da palavra da profeta fulano de tal, sapatinho de fogo, canela de fogo, sei lá o que. É bem mais fácil do que ele estudar as Escrituras. Por quê? Porque nós estamos vivendo a época do cristianismo de aglomerado, onde muitos cristãos têm preguiça de estudar as Escrituras, pois não devemos agir assim. Devemos agir como os crentes bereanos, cujo Paulo estava pregando, e eles estavam conferindo para ver se tudo aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras. Quantas e quantas pessoas têm pregado bobagem nos púlpitos, pregado heresia nos púlpitos das igrejas, e as pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, têm acreditado e têm feito disso uma doutrina? Pois devemos ter sérios cuidados com isso, para que nós não venhamos cair no engano religioso. Segundo, o aglomerado não resiste à água. Caso contrário, ele incha e depois se abre todinho, pois assim é o móvel de aglomerado. Ele não resiste à água. Você pega a água, coloca no móvel de aglomerado, ele incha, fica inchando e se abre todinho. Irmãos, isso também tem acontecido na igreja. Isso também tem acontecido dentro das igrejas. O cristianismo de aglomerado, onde muitas vezes nós achamos que a igreja está crescendo, mas na verdade ela está inchando. Existem pessoas que não ligam mais para os estudos das Escrituras. Simplesmente querem só que as pessoas vejam as igrejas
venham para ver as igrejas lotadas, mas uma boa alimentação espiritual que é bom, elas não oferecem. Daí então, vai crescendo uma comunidade religiosa onde os cristãos estão totalmente despreparados e a igreja, ao invés de crescer, vai inchando. É assim que tem acontecido dentro das igrejas. E na medida que a igreja vai inchando, chega um determinado momento que, assim como um aglomerado incha e solta-se todinho, se abre, no cristianismo de aglomerado é a mesma forma. A igreja incha e em um determinado momento começa aquela confusão, aquela revolta, aquela inveja, aquelas brigas, e cada um parte para um lado, se apartando um do outro. Pois é assim que acontece no cristianismo de aglomerado. Então não existe nenhuma diferença de um móvel de aglomerado para o cristianismo de aglomerado cujo nós estamos vivendo no século XXI. Não existe nenhuma diferença. É só você fazer a comparação, que daí então você vai cair na real. Terceiro, móveis de aglomerado, embora sejam bonitos, não têm durabilidade como os outros móveis. Por exemplo, se você pegar um móvel de aglomerado, ele jamais terá a habilidade que um móvel de madeira. Jamais. Não tem como ele ter a durabilidade de um móvel de madeira, pois o móvel de madeira é bem mais resistente, é bem melhor que o de aglomerado. O cristianismo de aglomerado é composto por pessoas que têm a aparência de santo. Da mesma forma que o cristianismo de aglomerado é o móvel de aglomerado. Do jeito que o móvel de aglomerado ele apenas tem uma boa aparência de bonito, o cristianismo de aglomerado é do mesmo jeito. Ele parece ser santo, onde na verdade não é. Exemplo, os fariseus tinham uma boa aparência de santo, onde na verdade eram os piores pecadores da época de Jesus. Aquilo era apenas uma aparência. Então podemos definir que o móvel de aglomerado, o cristianismo de aglomerado, é composto por pessoas que são fariseus, pois os fariseus viviam esse cristianismo de aglomerado, esse cristianismo de uma boa aparência. Quem olha, vê uma bela aparência, vê que está bonito, mas por dentro não passam de sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Assim é o cristianismo de aglomerado. Pessoas que são fazedores de doutrinas, pessoas que colocam fardo sobre os ombros dos outros e eles mesmos não movem com o dedo. Pois é assim que tem agido o cristianismo de aglomerado dentro das nossas igrejas. Quarto, móveis de aglomerado são mais baratos que os outros. Pode fazer a comparação. Você pega 3 móveis de aglomerado do mesmo jeito, tipo um rack de aglomerado, um rack MDF e um rack de madeira. O mesmo rack, mas a diferença está no valor. O aglomerado é bem mais barato, porque ele é um móvel frágil, ele tem apenas uma bela aparência, mas não tem resistência. Mesmo assim é o cristianismo. As pessoas têm tido atitude dentro das igrejas, ou de algumas igrejas, onde estão vendendo a graça de Deus. É aquilo que eu costumo chamar de a graça barata. As pessoas têm vendido óleo ungido. As pessoas têm feito campanhas e mais campanhas para ludibriar o povo, para enganar a sociedade e os cristãos. Um cristianismo que não tem base nas escrituras sagradas.
um cristianismo de aglomerado, uma graça barata que não vale nada. Essa que é a verdade. As pessoas têm entrado por esse caminho, o caminho da ilusão, o caminho do cristianismo de aglomerado que não vale nada. As pessoas têm entrado por esse caminho, religiosamente falando. Infelizmente, muitas e muitas pessoas têm seguido este caminho do erro, caminho do equívoco. São campanhas absurdas. Tudo isso para roubar do povo, pedindo dinheiro na cara de pau ao povo. Dinheiro que muitas vezes o povo não tem de onde tirar, mas para que ela venha receber uma bênção, elas tiram de onde não tem. Fazem das tripas ao coração para ganhar esse dinheiro, para entregar a um camarada com o nome de profeta, mas que de profeta não tem nada. Infelizmente as pessoas têm entrado por esse cristianismo de aglomerado, esse cristianismo sem resistência, esse cristianismo barato. Quinto, móveis de aglomerado não resistem à frieza. Pois é, quando um móvel de aglomerado ele recebe bastante frieza, ele também fica ruim. Ele fica praticamente ou teoricamente da mesma forma que quando recebe água. Ele começa a se rachar, começa a demonstrar os seus defeitos, os seus erros. O móvel de aglomerado é assim, ele não resiste à frieza. O cristianismo de aglomerado é dessa mesma forma, ele não resiste à frieza. Queridos ouvintes da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, todo cristão ele tem seu momento de frieza, seu momento que nós chamamos de fraqueza espiritual. Isso é normal, todo cristão passa por isso. Momentos em que ele está fraco, momentos onde ele toma um exemplo de Elias de ficar na caverna. E isso é normal. Todos nós passamos por isso, pois a vida é uma roda gigante. Ora você está em cima, ora você está embaixo. Nem todo momento você está em cima e nem todo momento você está embaixo. Assim é a vida do cristão. Mas o cristão verdadeiro, ele resiste e supera esses momentos. Mas o cristianismo de aglomerado não. O cristianismo de aglomerado, quando vem a frieza, ele joga a toalha, abandona tudo e cai fora. O cristianismo de aglomerado é assim. Na primeira frieza que vem, ele abandona tudo e cai fora. Se não, vejamos, pare e pense. Quantas e quantas pessoas começaram tão bem como você na igreja, cantando, louvando, pregando, adorando, evangelizando, fazendo a vontade de Deus, e hoje estão em caminhos diferentes, afastadas do Evangelho de Cristo? Quantas e quantas pessoas? Quando eu olho para trás, eu vejo muitos e muitos amigos que começaram comigo na fé, começaram comigo na igreja, e hoje não estão mais. Alguns mudaram de igrejas e outros se afastaram completamente. Cristianismo de aglomerado. A primeira frieza espiritual abandonou tudo, jogou a toalha e foi embora. Sexto, o aglomerado tem muitas facilidades de rachaduras. Pois é, o aglomerado ele é um móvel fácil de rachar. O cristianismo de aglomerado não consegue curar as rachaduras que existem em suas vidas. É assim. Por isso que não há nenhuma diferença entre um móvel de aglomerado para um cristianismo de aglomerado.
Pois o cristianismo de aglomerado é da mesma forma que o móvel de aglomerado. O móvel de aglomerado ele tem facilidade para ter rachaduras. E o cristianismo de aglomerado é da mesma forma. Quantas e quantas pessoas que estão na igreja inconformadas com tudo e com todos. Pessoas que vão para a igreja apenas para criticar os outros e não para adorarem a Deus. Pessoas que vão para a igreja para olhar a vida dos outros. Pessoas que têm feridas abertas em sua alma e elas não conseguem fechar, não conseguem cuidar das suas feridas. Daí então querem curar a ferida dos outros. Ora, você não consegue curar a sua própria. Como que você vai curar a ferida dos outros se você não cuida da sua? Mas no cristianismo de aglomerado tem isso. Pessoas que não conseguem cuidar das suas próprias feridas e querem curar a ferida dos outros. É assim. O móvel de aglomerado, ele racha com facilidade. E o cristão também tem essa facilidade para ficar dividido, para rachar-se. E tem mais dificuldade ainda para curar da sua rachadura. Mas eu tenho uma notícia boa para dar a você. Você que está vivendo um cristianismo de aglomerado dentro da igreja. Talvez o móvel de aglomerado, uma vez que ele é rachado, ele não tenha condições de voltar a ser o que era antes. Mas a notícia boa que eu tenho para dar a você que tem vivido um cristianismo de aglomerado, é que no cristianismo de aglomerado, por mais que a rachadura dentro de você seja grande, maior é o Deus que pode curar a tua rachadura. Pois é, Jesus Cristo tem a solução para curar essa ferida aberta dentro do teu peito. Jesus Cristo, ele tem a solução para trazer a cura e cicatrizar aquela ferida que foi feita há 10 anos atrás. Aquela ferida que foi feita há 5 anos atrás, que você jamais conseguiu esquecer, está com ela em sua mente. Vez ou outra, se você menos esperar, você lembra dela. Aquela ferida que foi feita há 20 anos atrás, que você ainda fica roendo dentro de si, e tem lutado tanto e não tem conseguido fechar, e tem vivido um cristianismo de aglomerado. Mas Jesus Cristo, nesse dia, Ele quer te libertar. Abra o seu coração e confesse a Jesus. Se for preciso, para que você venha ser curado dessa rachadura, você perdoar, perdoe. Se for preciso para ser curado dessa rachadura, você tem que voltar atrás em algum momento da sua vida, volte. Mas o que não pode é você viver um cristianismo de aglomerado, um cristianismo de aparência. Isso é o que não pode acontecer, pois Jesus Cristo morreu na cruz para te dar a vida eterna. E Jesus Cristo, nesse dia, Ele quer trazer a cura ao teu coração. Abra o seu coração e deixe Jesus Cristo curar a tua alma. Que o Senhor, nesse momento, te abençoe e te guarde, e você venha viver o verdadeiro cristianismo, que é baseado no viver pela fé salvadora em Cristo Jesus. Pois a palavra do Senhor que nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que o justo vive pela fé. Este é o verdadeiro cristianismo. É você passar a viver pela fé naquele que morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém e amém.